Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar, o seu canal de games, filmes, séries, animes, tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente curte e gosta, né? Tudo sobre a cultura pop, né? Com certeza. E hoje eu vou falar sobre série. Então, galera, a série que eu trago pra vocês hoje trata-se de um dorama. Galera, mais um dorama que eu trago pro canal. Lembrando que eu já falei sobre o dorama Vincenzo, muito bom. Vou deixar o link na descrição aqui. Foi o primeiro dorama que eu trouxe pro canal pra poder falar pra vocês, né? Foi quando eu me dei conta que eu deveria dar uma chance. E quando dei, não me arrependi. Indiquei pra várias pessoas. É um dorama fascinante, tá aqui na descrição. Sobre Vincenzo, galera. Vale a pena dar uma conferida, né? Eu vou falar pra vocês sobre a série de dorama My Mister. Isso, galera, My Mister de 2018 aí, a série. Ela teve apenas uma temporada, mas assim, que temporada, cara. Que temporada, né? Desde que eu me dei conta, desde que eu quis dar uma chance para os doramas, aí sim, né? Falei, poxa, vou dar uma chance e agora, nossa, que isso, cara. Muito bom, vale muito a pena ver. Não é um lance só feminino, né? Aquela coisa, são mulheres e tal. Não, gente, dá uma chance. Assim, vocês também, rapazes, dá uma chance aí. Vale muito a pena ver, é bem interessante, né? Eu falo a respeito dessa série pra vocês, esse dorama, após a vinheta. Vem comigo porque vai te interessar. Então, galera, My Mister, né, até uma indicação aqui de uma inscrita do canal, né, um abraço pra você que indicou, eu agradeço demais e valeu muito a pena ver cada episódio, com certeza, embora sejam longos, mas, né, nem parece, são tão bons que vai passando assim, você, nossa, muito obrigado aí, inscrita do canal, é isso aí. Então, galera, My Mister é uma série da Netflix, né? Que ela estreou em 2018 e teve apenas uma temporada, né? Infelizmente, teve apenas uma temporada, mas também é aquele negócio, né? Se a série se arrasta muito, né? Acaba não ficando tão legal, né? Então, vou fazer pra vocês aqui um resumo sobre essa série, né? E o que eu achei dela, a experiência dela. Uma série, assim, muito forte. É um dorama bem forte. Um dorama que, por incrível que pareça, não se trata de romance, né? Interessante, porque normalmente o dorama, todas as mulheres ali e tal, românticas, esperam pelo romance, né? E não tem romance no negócio, é um negócio bem mais profundo, bem mais além, né, do que a gente pode imaginar, uma coisa de conexão, de relações interpessoais, impacto, né, do que uma pessoa pode fazer na vida da outra. Então a série se baseia nisso, mas de uma forma tão bem construída, tão bem trabalhada, que eu tive que assistir e trazer aqui pro canal pra vocês, beleza, galera? Então é isso aí, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, né? Eu te agradeço aí desde já e acompanha nesse vídeo. Vou falar um pouco sobre essa série aqui agora. Pode conter spoilers, né? Claro, pode conter spoilers, mas eu vou fazer de uma forma não tão profunda, não tão detalhada, para que vocês, para também não estragar a experiência de quem for assistir. Se eu falar tudo certinho, né, são muitos personagens, acaba atrapalhando, beleza, galera? Então vou começar a falar sobre essa série agora, e é isso aí. Vamos começar pelo elenco aí, né, galera? Com certeza o elenco, excelente elenco, é muita gente, né, no elenco, como sempre, o elenco é bem grandioso. Mas vou falar dos principais protagonistas aqui que eu achei muito interessante, né? Primeiro aí é o Sung Kyun Lee, exatamente, galera. Esse cara é um grande, já foi, né? Infelizmente ele faleceu no ano passado, em 2023, galera, né? É assim, um grande ator, né? E fez vários filmes aí também, coreanos, sul-coreanos, né? E várias séries de televisão. Assim, a atuação dele é impecável, cara, com certeza, um grande cara. A próxima aí é a IU, uma menina linda, com certeza essa atriz, né? Ela é cantora, compositora, a mulher é um povo, né? Ela é de tudo um pouco, uma Severina, ela faz de tudo. Mas assim, que mulher incrível, né? Assim, ela atua, canta, compõe, produz, com toda certeza. E é uma artista completa, cara. Fascinante a trajetória dela aí, né? Pra quem acompanhou, pra quem assiste dorama há mais tempo, quem pesquisou. Assim, fascinante, né? E nesse dorama, cara, ela atua de uma forma monstruosamente perfeita, quase que perfeita, vamos dizer assim, né? A atuação dela é incrível, profunda, forte, chama muito a atenção,
né? O que ela tem de cantora, ela tem de atriz, ela tem de... Nossa, que mulher, né? Vale muito a pena ver os trabalhos dela. Temos aí também a atriz sul-coreana aí, Lee Ji-ah, né? Ou Lee Ji-ah, né? Mas assim, uma atriz super fantástica também, fez vários papéis na televisão aí. Muito incrível o trabalho dela. E temos aí também a Kwon Nara. Nossa, essa atriz, ela é fantástica, cara. Tipo assim, de todas as atrizes ali da série são lindíssimas, mas ela, meu Jesus amado, cara. Essa aí é de tirar o fôlego, com certeza. Ela é uma atriz, né, e cantora sul-coreana. E ela é popularmente conhecida por participar do grupo feminino Hello Venus. Muito interessante o trabalho dela também. Assim, ela, de todas ali, a que mais me chamou a atenção foi ela, assim. Questão da beleza, né? Ela é a mais linda ali pra mim, mas todas são lindíssimas. São mulheres incrivelmente fantásticas. Tem mulheres ali de 50 anos que parecem ter cara de 27. É assim, né? A Coreia, né, gente? Países asiáticos às vezes não envelhecem, né? Demora demais pra envelhecer. São muito lindos, né? Com certeza. E muito lindas, né? Então vamos agora falar sobre a série, né, galera, em si, com certeza. A série, cara, como eu falei, né, é um dorama que não se trata de romance. É algo muito mais além, muito mais, assim, puxado pela questão da relação interpessoal entre as pessoas, o relacionamento interpessoal, o impacto que cada pessoa faz na vida de uma da outra, né, o que uma pessoa pode fazer, o impacto seja positivo ou negativo, o que mudaria isso no comportamento de uma pessoa. A série se baseia nisso, mas de uma forma tão bem construída, como sempre, né? Eu tinha visto no Vincenzo também isso, essa linha de raciocínio deles de construir muito bem o personagem e gradativamente construindo. Você começa assistindo de início, você não dá nada pra série, você olha assim, legal, parece meio arrastado, dá impressão, né? Parece meio arrastado, mas a história ela tá sendo colocada ali, os pontos estão sendo aplicados, estão sendo distribuídos de uma forma que você começa a assistir e depois chega um momento que você não consegue parar mais. Ela tem 16 episódios, né? Os episódios variam entre 1h27, 1h18, 1h17, mais ou menos, né? Sempre mais de 1 hora os episódios, cada episódio. Mas assim, compensa cada episódio, cara, sobre a série, assim, sobre o que quer ser passado na série, sabe? Companheirismo, humanidade, né? Algo incrível que é mostrado na série, né? Quando alguém se desacredita da humanidade, vem uma pessoa humana para mostrar para ela que ainda existe, né? A humanidade ainda existe, o amor ao próximo, vamos dizer assim, ainda existe, sabe? E desperta até a forma como a pessoa vai enxergar o mundo. E isso, assim, é construído de uma forma incrível, que vale muito a pena vocês verem, né? Com certeza. Eu vou fazer um resumo da série aqui agora para vocês. Né, do que eu achei da série, eu achei assim fantástica, né, cara? Mas vou fazer aqui, né? Deixa nos comentários se vocês já assistiram. Se não assistiu ainda, assista, cara. Vai dar uma olhada. Eu acho que no Netflix ela deve estar escrito lá como Meu Companheiro ou Meu Senhor, né? Mas eu assisti como My Mister, que eu vi a série legendada, né? Em outro serviço eu vi ela legendada. Então a nossa protagonista principal se chama Lee Ji-an, uma garota, né, de 21 anos aí, uma garota bem jovem, de 21 anos aí, que cuida da sua avó, né? E ela tem uma vida bem humilde mesmo, uma garota muito fechada, muito na dela, né? Porque ela tem os motivos dela também. Eu vou explicar mais pra frente no decorrer. Mas assim, é uma garota super inteligente ao mesmo tempo. Ela é muito assídua nas coisas, ela é articulada, ela é uma garota muito sofrida também, com certeza, né? As coisas, as porradas que a vida deram nela realmente fez com que ela fosse uma garota extremamente sofrida, né? E aí, até ela conhecer um homem de meia idade, né? Porque até quando a gente vai assistir a série, você pensa, poxa, é um romance entre um cara mais velho e a menina mais nova, você já pensa, nossa, será que vai ser legal isso? Mas não se trata de romance. Aí que é interessante, não se trata de romance, né? Não que eu veria problema nisso, né? Questão de idade, uma moça mais velha gostar de um cara mais novo, beleza, qual o problema, né? Mas eu falo assim, é mais além disso, não é algo que você espera, tipo, vai acontecer isso, vai ser assim, tal. Não, cara. Tipo, é muito bem construído de uma forma que supera as nossas expectativas, né? Então ela conhece esse homem de meia idade chamado Park Dong-un, né? Que ele é um gerente de uma empresa de engenharia. Ele conhece ela ali, né? Porque ela vai trabalhar na empresa, né? Ela tem um currículo, entrega lá, ele aceita. Ela vai trabalhar na empresa ali como temporária, né? Na empresa ali, faz só os recibos ali, entrega nas mesas do pessoal ali, mas ela se sente ali invisível, né? Ali
ninguém liga pra ela nem nada, né? Só que essa garota, Lidiana, ela é perseguida, né, por um garoto, uma espécie de marginal, né, que esse garoto chama Quan. Esse garoto, ele encontra ela meio que deve dinheiro pra esse cara. Depois eu vou explicar qual o motivo direitinho. Ela deve dinheiro pra esse cara encontra ela tenta pagar a dívida, mas aí, mesmo assim, ele fala que vai infernizar a vida dela até ela envelhecer e acaba tendo que até espancar ela, ele espanca, sabe? Tipo, é algo bem sinistro, assim, né? Um rapaz um pouco mais velho, assim, e espanca ela e tal, né? Aí ela sofre bastante com isso, ela precisa muito de dinheiro para poder pagar essa dívida e sair dessa, né? Então, ou seja, ela faz vários tipos de serviços. E ela conhece, tem um outro amiguinho dela que é uma espécie de hacker. E esse hacker, ele ajuda ela em certas coisas, né? Tipo, grampear telefones, por exemplo, ouvir conversas, essas questões mais, vamos dizer, computacionais, assim, tecnológicas. Ele ajuda ela bastante nisso. E então, o CEO da empresa do Park Dong-un se chama Jun Young. O Jun Young, ele é um cara vigarista e de péssima índole, né? E ele é um cara assim que faz de tudo pelo poder, de tudo para ter o que ele quer, né? E infelizmente ele tem até um caso com a esposa do Park Dong-un, infelizmente, né? A Yeon-hee, que seria a esposa do Park Dong-un. Até então o Park Dong-un não sabe de nada e eles ficam ali pelas costas. Todos eles ali fizeram faculdades juntos, cresceram praticamente juntos no mesmo bairro, né? E é isso. O Park Dong-un, ele é um cara íntegro, um cara assim, incrivelmente linha reta, sabe? Um homem inspirador, né? Um homem assim que não merece as coisas que acontecem com ele na série, sabe? É um cara incrivelmente de direito com as coisas dele, um homem de verdade, né? Incrivelmente direito com as coisas dele, um homem de valor. E esse Park Dong-un, ele tem uma família, né? Tem a mãe dele e tem mais dois irmãos, que são o Kim-hun e o Sang-hun. Os dois irmãos dele são também homens de meia idade, né? Um é mais velho, né? Que é o Sang-hun. E o Kim-hun seria o irmão mais novo e ele seria o irmão do meio, né? Uma família de três irmãos ali. Eles cresceram juntos ali. Quando um sofre, todos sofrem. Só que, infelizmente, os dois irmãos dele se sentem fracassados na vida, né? Eles tentaram vários cargos, várias coisas na vida, fizeram faculdades e tudo, né? Um deles é até diretor de cinema, né? O Kim-hun, ele até era diretor de cinema. E por eles se sentir um fracasso, não ter dado certo na carreira, ele junta com outro irmão dele, o Sang-hun, e vão trabalhar com faxineiros, né, de limpeza, né, tal. Abre uma empresinha pequenininha de limpezas e vão trabalhar com limpeza, com faxina, né. Aí eles se sentem muito para baixo com isso, né, e já que o Park Dong-un se destacou ali na família, a mãe dele sempre coloca eles como se fossem perdedores, vamos dizer assim, né, e o Park Dong-un, os holofotes estão nele e tal. Então tem toda uma questão assim, sabe, só que a mãe deles, eles, tipo assim, não podemos culpá-la, né, porque o que acontece? Eles que aceitaram viver dessa forma, então eles vivem com ela, né, são dois homens de praticamente 40 anos que moram com a mãe. Então fica uma coisa assim, os dois, eles não querem, parece que não tem esperança em progredir, eles não veem futuro para eles. Então isso deixa a mãe deles muito frustrada, né? Então aí acaba refletindo na forma como ela trata eles. Então tem uma coisa bem assim, né? E já o Park Dong-un é casado, tem a esposa dele, né? E tem um filho, né? O Park Dong-un. E esse filho dele, ele estuda fora e tal. E só vem por chamada de vídeo, às vezes fala assim, porque tipo assim, a esposa dele é a Yeon-hee, ela é advogada e ele é gerente de engenharia, né? Então acaba que eles não têm muito tempo ali pra estar criando, né, o filho, né? Que já tá até grandinho, ele estuda numa escola e por fora, né, tal. Voltando para o CEO da empresa, o Jun Young. O Jun Young, ele queria, além de ter a esposa do Park Dong-un, ele queria também que o Park Dong-un fosse demitido dessa empresa, né? Então ele bola um plano ali, né, para demitir. São dois gerentes, né, que é o Park Dong-un com W e o Park Dong-un com H. Park Dong-un com H seria o homem íntegro que eu falei. São dois gerentes, né? Só que acaba que, infelizmente, ele manda um pacote, né? E esse pacote chega pro Park Dong-un com H. O pacote chega lá para ele lá, né? Como se fosse uma propina. É como se ele fizesse o Dong-un receber essa propina,
né, assim, anonimamente, se ele recebesse essa propina, ele seria pego e seria mandado embora, né? Seria uma desonestidade, vamos dizer assim, uma propina dentro da empresa, um esquema que ele fez lá. Só que nisso, ele pega o Park Dong-un recebe o bilhete, recebe a propina, só que ele fica na dúvida, né? Ele guarda a propina, mas ele fica na dúvida do que fazer. Ele não pensa assim, eu vou ficar com esse dinheiro pra mim e tal. Nada de ganância. Ele fica na hora, nunca aconteceu com ele, então ele fica sem saber o que fazer e guarda, né? E nisso a Lidiane, que seria a garota, vê ele colocando. Ela observa tudo, né? Ela é uma garota observadora, ela vê aquilo ali e acha aquilo tipo, nossa, tal. Aí ela precisava muito de dinheiro, né? Lembra da dívida dela com aquele rapaz? Ela precisava muito de dinheiro. Então ela vai lá e consegue pegar aquele dinheiro. Pegar aquele dinheiro ali e tal, né? E aí, quando o Park Dong-un vai se dar conta, o dinheiro já não tá ali mais. Então ele começa a querer descobrir o que tá acontecendo com o dinheiro, o que aconteceu, o que houve e tal. E ela tenta entregar esse dinheiro para esse rapaz. Esse rapaz, o Lee Kwan, ele é um cara que trabalha numa empresa de empréstimos, né? Que era do pai dele, né? Porque na verdade a vingança desse Lee Kwan com a Lidiane é porque ela matou o pai dele. Por que ela matou o pai dele? Eu vou contar tudo aqui já pra vocês. Por que ela matou o pai dele? Porque quando eles eram crianças, né, a mãe dela, né, os pais dela, a mãe dela devia muito dinheiro, tinha uma dívida muito grande. Aí a mãe dela foi embora e aí a mãe dela morreu e ela acabou herdando essa dívida sem ela saber, ainda criança. Ela herdou essa dívida sem ela saber. E aí, infelizmente, a avó dela ainda andava, tal, porque a avó dela não anda até então, né? Aí a avó dela andava, tal. E o pai do Quan Ji ia lá e batia nela para poder pagar a dívida, batia na criança, né, nela, batia na avó dela, até que o momento que ela não aguentou. Ela viu o cara batendo o pai do Quan Ji batendo na avó dela, ela foi lá e acabou com a vida dele, né? Acaba com a vida do cara. E aí ela ficou tipo como uma assassina, né? Então, ou seja, esse cara culpa ela a vida inteira, o Quan Ji, e como vingança pelo que ela fez com o pai dele, né? Só que tipo assim, entre aspas, né? Ele tava batendo na avó dela, tipo uma senhora idosa, né? Ela ficou até doente depois disso, foi uma coisa bem pesada mesmo. E aí ele tá batendo na avó dela lá e ela pega e mata ele, né? Aí só que ela era criança, tal, aquela coisa, então herda tipo, ela era bem jovem ainda, então herda tipo uma dívida e uma vingança do Quan Ji com ela, né? O resto da vida ali. E ela tem que ficar pagando esse cara até, né, conseguir pagar tudo. Então ela faria qualquer coisa por dinheiro. Então ela acabou crescendo num caminho bem ruim, né? De chantagear pessoas, conseguir o dinheiro de todas as formas que ela pudesse conseguir para poder estar quitando essa dívida e ficar livre, né? Desse rapaz. Mas o rapaz, ele, né? Esse Quan ele quer a todo custo atormentar a vida dela, né? Por causa do que ela fez com o pai dele. E aí ela acaba conhecendo o CEO da empresa, né? O CEO da empresa percebe ali, ela acaba conhecendo o CEO da empresa, o CEO da empresa vai lá e contrata ela, né? Tipo ali para ela poder descobre as habilidades que ela tem, né? De grampear as coisas, de ouvir coisas, de ser articulada, sobressair sobre coisas, não? Então sobre pessoas, então ele acaba contratando ela, né? Para poder fazer com que o Park Dong-un seja demitido. Porque na verdade o Park Dong-un com W era para ser demitido. Então o que ela faz? Ela cobra, tipo assim, olha, beleza, vou fazer com que os dois sejam demitidos. Só que ela até então não conhecia o Park Dong-un com H. Até então ela não conhecia o homem íntegro, né? Aí ela, tipo, né? Ela aceita a questão do CEO, do John Young, e faz um acordo com ele. Olha, eu vou fazer com que os dois sejam demitidos, né? Ela, tipo, fala que vai dar de cima de um deles, tal, vai fazer alguma coisa para que seja fotografado, dá escândalo e, né, como se ele estivesse dando de cima de uma funcionária, tipo, de uma forma indevida, né? Alguma coisa com o funcionário, sendo que ele é casado, tal, para um gerente não pega bem isso, né? Então é uma forma que ela descobriu. Então ela cobra 10 mil wons, que seria a moeda, 10 milhões de wons, que seria a moeda da Coreia, né? Aí ela cobra 10 milhões de cada, né? De cada diretor, de cada gerente que ela vai conseguir derrubar. Aí ela consegue derrubar um deles, o com W. Ela consegue, inclusive é até amigo desse gerente Park Dong-un. Ela consegue derrubar um deles, tal.
faz com que ele se embebede lá, tal, se drogue e não consiga comparecer às reuniões, então acaba parecendo que ele ficou responsável e foi mandado embora. Aí ele consegue. Só que aí, o que ela faz? Ela pega o telefone, ela consegue ter acesso, né, sem que o Park Dong-un com H perceba, ela consegue ter acesso ao telefone dele e instala um programa, né, um programa de grampo. Então ela consegue ouvir tudo o que ele fala, até quando o telefone tá assim, sem estar ativo, né, ela consegue ouvir tudo que ele fala. Se o telefone estiver bloqueado, ela consegue ouvir tudo que ele tá falando, né, em tempo real ainda. É um programa bem sofisticado que ela utiliza através daquele coleguinha dela que é hacker. Ela consegue esse programa e consegue instalar no telefone dele. Então ela fica ali com os fones, sempre ouvindo os passos dele, descobrindo quais são os planos dele, porque ali na empresa existia um complô para que o CEO fosse tirado do poder, o Jong-un fosse tirado do poder e colocasse um outro diretor no lugar dele, um outro CEO no lugar dele, né? E também da parte do Jong-un também existia um complô para que ele não fosse tirado do poder e mantivesse ali os diretores, todos ali e tal, da mesma forma, e o gerente, né? Fosse mandado embora, sei lá, de uma certa forma assim. Então, a mando do Jong-un, a Lidiane, ela pega e segue o plano ali, né? De tentar derrubar o Park Dong-un. Só que quando ela tenta derrubar o Park Dong-un, ela vai começando a observar ele, ouvindo ele, vendo o que está acontecendo, as mensagens, tudo que ele recebe, as ligações, e ela começa a notar que ele é um cara super íntegro. Então ela começa a repensar nas coisas e a forma como ele trata ela também na empresa, a forma como ele se dirige aos funcionários com relação a ela, porque os funcionários, alguns ali não dão muito certo com ela, então ela acaba tendo uma outra visão dele, né? Vou resumindo, bem resumido aqui, ela acaba tendo uma outra visão dele. E nisso ele acaba descobrindo certas coisas sobre ela também, né? Ela fala, paga um almoço, paga uma janta pra mim, paga uma comida pra mim. Tudo dela é isso, né? Paga uma comida pra mim ali, tal. Aí, tipo assim, a ideia dela era fazer, tipo, tentar dar de cima dele, de uma forma, entre aspas, né? Pra que ele fosse pego e sido mandado embora. A princípio era isso, né? Só que ele pagando comida pra ela ali e conversando com ela ali e tal, né? Ele acaba descobrindo que ela que pegou o pacote, foi embora, jogou o pacote fora, tal, né? Em vez de ter dado pros caras, ela entregou pros caras que ela devia. Ela entregou o pacote pro Quan, só que porém, quando o Quan foi se dar conta, ela jogou aquele no lixo. E tem um senhor que conhece ela muito bem desde criança. Esse senhor pegou esse pacote e guardou, né? Escondeu o pacote, ela guardou o pacote com o dinheiro da propina, né? E ela jogou fora. Ela achou melhor jogar fora, tal. E aí ela ia conseguir o dinheiro dessa forma, a mandado do Jong-un. Só que porém, o que acontece? Ela acaba mudando de ideia. Então ela tenta de uma certa... E ela depois descobre também que o Jong-un tem um caso com a esposa do Park Dong-un. Só que até então ela não poderia contar pra ele, né? Aí foi passando e ela começa a ter uma outra visão dela, uma outra visão sobre o Park Dong-un. E aí, nisso, todo esse balaio de gato, ela tenta não prejudicar ele mais, né? E tenta... E escolhe um lado a ficar, né? A um lado, né? E ele se encontrando ali, o Park Dong-un consegue descobrir sobre a vida dela, que ela tem uma avó, tal, doente, e a avó dela estava numa casa de repouso, e a casa de repouso cobre, ela não deu conta de pagar, ela teve que tirar a avó dela de lá, levar para casa, cuidar da avó em casa. E aí esse Quan chegava, batia nela, né? Chegava lá na casa dela, invadia, batia nela para cobrar dinheiro, para encher o saco dela. E ela lá apanhava lá, tal, e não falava com ninguém, ficava ali apanhando, aquela coisa. E até que o Park Dong-un fala com ela, olha, o seguinte, ele não sabia do cara que batia nela, não. Ele pega e fala com ela o seguinte, olha, a sua avó tem direitos. Até então ela não sabia disso, ela é inteligente, mas disso ela não sabia, né? Sua avó tem direitos, ela consegue ficar internada numa casa de recuperação de graça. Aí isso clareia a mente dela ali, ela fala, poxa, ele se preocupa, tal. Ela começa a ter uma outra visão sobre ele, mas de uma forma, ela começa a gostar dele, mas não de uma forma como homem e mulher, sabe? Mas gostar da pessoa dele, né? Ela começa a ter empatia por ele, que é tão bem trabalhado porque gradativamente, não é aquela coisa rápida. Parece que os doramas normalmente são assim. Tem toda uma questão, todo um degrau, até chegar ali. Pra dar um abraço é a coisa mais difícil que tem, né? Tem momentos que ela pede pra dar um abraço nele.
Ele fala, pra ele se sentir mais energizado, ele fala que não, que tá bem. É tipo, porque ele é um homem casado, um homem íntegro, né? Então, né? Mais pra frente, o Park Dong-un, por si só, descobre ali que ela grampeou o número dele. Descobre ali que a esposa dele traía ele. Ele fica revoltado, ameaça o John Young, que é o CEO da empresa. Que o CEO da empresa tá ficando com a esposa dele. A esposa dele fica muito triste, porque acaba que ele descobre e tal. Então fica aquela coisa muito, muito assim, sabe? Ele até fala com o John Young que se dá até uma chance pra ele, né? Fala o seguinte, eu não vou acabar com você se você só terminar com ela. Termina com ela. Porque o relacionamento do Park Dong-un já é mais de 20 anos. Primeiro ele fala que é 15 anos, né? Depois tem uma parte que ele fala que é 20 anos. Ou seja, independente, é bastante tempo de relacionamento. E aí, ele só pede o John Young pra terminar com ela. Termina com ela e segue sua vida, tal, né? Só que o John Young é aquele cara que não aceita perder e tal. E ele começa a encrencar ali, dá um maior problema isso, os dois, tal. E a Lee Ji-an fica sabendo que ela escuta tudo ali, né, tal. Aquelas coisas assim, tal. E a Lee Ji-an acaba ajudando o Park Dong-un a resolver todos os problemas ali. E o Park Dong-un também ajuda ela. Ou seja, são duas pessoas que são sofridas, né? Embora o Park Dong-un seja um gerente bem sucedido numa empresa, tal, bem grande, mas tem a vida dele sofrida, né? Ali as coisas que acontecem com ele internamente são sofridas, os irmãos dele ali e tal, né? Também não falei muito dos irmãos dele. Um dos irmãos dele, que é o Kim Yoon, ele é um diretor de cinema, né? E depois se aproxima dele uma garota muito linda, né? Que é aquela que eu falei com vocês. Se aproxima dele muito linda, chama Choi, o nome dela lá na série. Se aproxima dele de uma forma, assim, até engraçada. Vamos falar um pouco do Kim Yoon agora. Como ele trabalha numa empresa de limpeza, ele limpando ali um apartamento, ele acaba descobrindo uma moça. Essa moça, né? E essa moça estava numa profunda depressão, muito triste, vomitava na escada, ele ia lá e limpava, tal, a escada ali, e ele se sentia péssimo por isso também, por estar naquele trabalho, né, por ter se sentido fracassado. Só que aí ela vai ver ele e reconhece ele, que ele era o diretor dela. Ou seja, ela é uma atriz, né, que se sentiu fracassada, né, e ele era o diretor dela. Então, quando ela vê ele daquele jeito, ela se aproxima dele de uma forma engraçada. Tipo, ela vem toda sorridente depois, parece que foi curada da depressão, e ela tenta se aproximar dele de uma forma muito... como se diz? Ela quer dizer que a culpa do fracasso dela não foi dela, mas foi dele, porque ele fracassou, né? Então, já que ele fracassou, né? Então, ou seja, ela lá atrás não foi o erro dela, né? Ela começa a botar a culpa nele ali e tal, aquela coisa toda. Aí vê e se sente feliz de ver ele ali, daquele jeito ali, mas só que de uma forma, mesmo assim, ela se sente atraída por ele. É bem improvável o sentimento dela, é bem assim, e ele sempre com raiva, sempre emburrado, porque ele não queria estar nessa situação, e vendo ela feliz dessa forma ali, né? Aí eles todos se reúnem num bar chamado Junhee. O Junhee é Yoon-hee, né? Seria como pronuncia. É uma garota, é uma mulher também de meia idade, né? Que a Junhee também é uma outra história também, né? Ali que ela é uma mulher muito solitária, ela é dona de um bar, eles se reúnem no bar dela ali. Essa Junhee tinha um noivo, né? Que por um ato de traição ele acaba se tornando monge e acaba indo para as montanhas, abandonou ela ali, abandonou toda a cidade ali, o bairro deles ali. E todos se reúnem ali, o Park Dong-un, a galera deles, tem um time de futebol, aquela coisa toda, todo mundo se reúne ali, bebe junto com ela ali, aquela coisa. E essa garota começou a aparecer demais ali, né, essa atriz. E aí depois ele fala pra ela, né, o Kim Yoon, que é irmão do Park Dong-un, fala com ela, olha, você que era uma atriz, né, foi por causa de você que eu fracassei. Aí ela vai ficar triste, volta a ficar triste de novo. Aí depois ela fica em depressão, ela fala que precisa ser endireitada novamente, aí ela tenta se reerguer. Mas assim, é tudo de uma forma bem dinâmica, sabe? Bem, muito interessante. Eles acabam gostando de um do outro, mas de uma forma bem, sabe? É até difícil explicar aqui, só assistindo mesmo, né? Com certeza. Mas voltando para a Lee Ji-an, né? E o Park Dong-un. Depois do desenrolar da história toda ali, acaba que o Park Dong-un descobre, né, que ela devia dinheiro pra esse cara, e ela queria pagar esse cara, o Kwan, que ela matou o pai dele, né? Ele queria pagar esse cara.
Só que esse cara, ele infelizmente, eles brigam lá, saem na porrada, né? E ele não aceita, tal, né? E aí, só que aí a própria Lydiane vai lá e consegue pagar toda a dívida. Ela consegue pagar a dívida dele. Só que mesmo assim ele pensa em não deixar ela em paz, né? Aquela coisa toda. Só que aí, por certas ameaças da polícia ali, né, envolvida, acaba, né, dando caso de polícia ali, né? Ela acaba tendo que fugir, né? Ela fala com o CEO da empresa lá, tal, aí depois ela tenta fugir, tem que se esconder, né? Por um tempo e acaba se mudando de cidade, né? E aí o Park Dong-un tenta ir atrás dela, tenta descobrir como é que ela tá, porque já tinham criado meio que um vínculo ali, um laço, né? Pela convivência deles ali, né? Ele é um cara tão íntegro que a princípio ele ficava assim, nossa, não vamos comer junto aqui todo dia não, tal, porque as pessoas podem falar, aquela coisa toda, mas aí acaba com o tempo ele entende que o que eles têm juntos ali não é algo amoroso, que comprometeria o casamento dele, é algo além, né? Não é amoroso, não é nada assim, é algo de ajuda um pro outro. Como ele é um cara muito prestativo, ela fez com que ela até desistisse de lutar, de tentar derrubar ele, de tentar incriminar ele, fazer alguma coisa contra ele. Por isso que, tipo assim, a pessoa andar na linha só tem a ganhar, né? Porque alguém vai tentar te prejudicar, não tem nem motivos pra conseguir te prejudicar, né? Só que a imagem que a Lydiane teve do Park Dong-un é uma imagem excelente e ela admira tanto ele que essa imagem refletiu nela, né? Ela fez mudar a perspectiva que ela tinha da vida e das pessoas. Pra você ver aquela questão do impacto que eu falei com vocês. Resumindo, é isso, né? Ela tem uma visão, a forma que ele trata ela consegue ver humanidade nisso. Ela consegue ver que ele, os amigos e irmãos dele ali, são pessoas caridosas, pessoas humanas, pessoas que pensam no próximo. Então, isso aquece o coração dela, né? E aí mais pra frente lá acontece, ela foge, depois ele vai atrás dela, o Park Dong-un vai atrás dela junto com a esposa, tal. Ele tenta se acertar com a esposa, quer dizer, a esposa tenta se acertar com ele porque ela já que traiu ele, né? Aí eles ficam meio assim, tal, separados, mas, né? Aí ele fica muito, a parte da traição, quando ele descobre, né, voltando à parte da traição, quando ele descobre que é traído, é tão bem feito, parece que transmite o sentimento de uma forma como ele fica revoltado, irado, né, sabe, triste. Aquilo é muito profundo e ela ouve tudo ali, a Lydiane ouve tudo, porque ela grampeou o telefone dele, então ela escuta tudo, o sentimento, ela chora também, porque ela fica meio com inveja da esposa dele, como que pode trair um homem desse, um cara tão íntegro desse. A esposa dele também fica totalmente arrependida porque ela descobre que o CEO da empresa é um cara que não vale nada, depois que ela já traiu, que ela vai e descobre, porque a Lydiane, como grampeou o telefone, quando o CEO conversa com ele, com o Park Dong-un, ela escuta a conversa e grava e mostra pra esposa. Ele falando da esposa, que as melhores para relacionar são as casadas, que elas não expõem o caso. Tipo, fala uma coisa, um bagulhão desse, sabe? E aí acaba que a esposa do Park Dong-un fica com raiva do cara. E, tipo assim, ter perdido um homem como o Park Dong-un por causa de um cara desse, né? Que é inimigo dele, né, no caso. Ele teria que, pra você ver a ideia do cara, ele queria que ele perdesse a esposa e o emprego e destruísse a vida dele, né? Só que aí tem boas pessoas no caminho ali, né? No caso, a Lydiane, que meio que ajudou, né? Ficou do lado de quem é justo, vamos dizer assim, e o ajudou, né? Com certeza. Mas o sofrimento, sabe, que é mostrado na série é fascinante, cara. E prende a atenção da gente, sabe? A forma como ela sofre, como a Lydiane sofre, a forma como o Park Dong-un sofre, como cada personagem tem o seu trauma e sofrimento. São muitas dores, sabe? Muitas dores que a gente presencia ali, né? Mas aí, concluindo, tudo se resolve, né? A esposa do Park Dong-un é advogada, então ela ajuda a Lydiane, ela entende o caso ali da Lydiane, ela ajuda a Lydiane. E aí o Park Dong-un também ali se juntam ali e tal, eles conseguem descobrir tudo. E os culpados são acusados, né, de uma certa forma ali. O CEO ali é mandado embora da empresa, ele sai da empresa, né? Acontecem ali, né, quem foi mandado embora lá, que era o outro gerente, volta para a empresa novamente. O Park Dong-un é promovido a diretor da empresa,
com certeza. Aí nisso, infelizmente, a avó dela vem a falecer, a avó da Lidiane vem a falecer e ela sofre muito com isso. Aí o Park Do-won vai lá, visita ela lá, vai lá com ela lá no enterro, faz um velório, chama todo mundo, vai lá, porque ela era uma menina sozinha, então ele junta todo mundo ali. A menina, ela fica tão grata que ela fala assim: nossa, eu queria muito renascer aqui nessa vizinhança, porque nesse bairro, né? Muito, ela sentiu acolhida, muito acolhida. É uma pessoa que sofreu tanto que, né, sem pais, ele só com a voz, sofrendo pra caramba, então ela sente muito acolhida quando ela juntam todos ali. E a avó dela, antes de falecer, fala pro Park Do-won que agora que ela tá muito grata, né, por a Lidiane estar em boas mãos e ter um amigo como o Park Do-won, né, que é um homem íntegro, um homem que ajuda, um homem que, né, se esforça ali. É uma pessoa brilhante, né, com certeza. E por mais que ela se acusasse como assassina, né, ela aprende com o Park Do-won que se você olhar o passado, não é nada demais. Se você crer que o passado não é nada demais, você consegue seguir em frente. Não, já passou, não é nada demais agora. E você consegue seguir em frente. E eles têm um lema muito bonito que é sempre fighting. Significa aguente, significa lutando, né? Lute, continue lutando. Fighting, lute, né? E assim, é muito emocionante essa parte, cara, porque tipo assim, toda vez que eles lembram do outro, eles tipo, né, luta na luta ali e aguenta firme e tal, lute, levante, sabe? Aí um apoia o outro de uma forma muito bonita, mas nada amoroso de homem e mulher, mas algo, sei lá, cara, não é figura paterna também. Então fica uma coisa transcendente, muito bem construída a relação entre a Lidiane e o Park Do-won, né? E fica uma coisa muito bonita. Até a esposa dele vê isso, mas não leva pro lado ruim, sabe? Já que também ela fez o que ela fez ali, se sente péssima pelo que ela fez ali e tal, né? Então é muito interessante, sabe, a forma. Aí depois no final tudo se resolve, né? A Lidiane, ele fala pra ela seguir a vida dela, né? Ela fica feliz e tal. Ela pede pra dar um abraço, ele abraça ela lá, finalmente, né? Ela é doida por um abraço ali. E ela segue a vida dela, tal. E depois ela volta, eles se encontram no futuro, né? Ele já é um CEO, ele saiu da empresa que ele estava de engenharia, ele está numa outra empresa agora, já é o CEO dessa empresa, se tornou CEO. E ela começou a ficar mais comunicativa, mais solta, agora se produz, tal, anda. Tem uma vida agora, né? O desejo dela, da Lidiane, era de se mudar para uma cidade onde ninguém conhecia ela e começar a vida ali do zero, né? Novamente ali. É muito incrível a forma como tudo se transforma lá na frente, sabe? A atriz lá, ela conseguiu o papel, né? A atriz lá que era namorada do irmão dele conseguiu o papel, só que ele largou ela, tal, porque ele era um faxineiro. Ela queria que ele se tornasse mais do que um faxineiro. Falar, não, mas eu sou um faxineiro, não sei o que. Ele termina com ela, mas fica feliz mesmo assim, tal. Ela se torna um assistente lá numa empresa grande também, a Lidiane. O Park Do-won se torna ali um CEO. A esposa dele vai viver com o filho, fica lá mais tempo com o filho, né? E ele fica ali na casa dele normal. Eles se encontram ali no final ali e se cumprimentam, passam a sorrir mais um pro outro, porque tipo assim, era muito difícil sorrir com tantas dores, com tantas dificuldades, com tantas coisas acontecendo na vida de cada um deles, né? E assim, eu falei bem resumido aqui, né, galera? Se eu pulei alguma coisa, né, eu peço desculpas a vocês aí, porque a série, né, ela tem muitos pontos, né, muitas coisas a serem pautadas. Então o vídeo ficaria imenso, né? E eu acho que já estendeu bastante. Então eu tentei fazer de uma forma resumida aqui, mas acredito que passou bastante. Beleza, galera? Então essa é a série Dorama My Mister, que eu super indico aqui. A indicação do canal vai te interessar para vocês. Agradeço a todos vocês que seguiram e assistiram até aqui. Muito obrigado. Desejo a vocês tudo de melhor sempre e valeu!